Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conexão UFCG. Hoje nós vamos entrevistar o professor Paulo Matias, da Unidade Acadêmica de Arte e Mídia. Bem-vindo, professor. Professor, quem é o primeiro grande fotógrafo a ser citado assim na história de Campina Grande? Kenio Marnilson, eu quero agradecer pelo convite, né? Iniciar agradecendo pelo convite para participar aqui do Conexão UFCG. Das pesquisas que eu realizei essas pesquisas em 2 tempos. A primeira fase que vai de 1910 a 1960 e a segunda fase de 60 até 2012. Isso como trabalho de mestrado? Pós-graduação, mestrado, certo. doutorado, Certo. isso. São trabalhos que discutem e tentam desvendar um pouco sobre a história da fotografia na cidade de Campina Grande e, por conseguinte, a gente trabalha também a história da cidade, né? Porque olhando os acervos, a gente vai vendo a cidade revelada. Então, o primeiro fotógrafo que surge aqui em Campina Grande de maneira fixa, né? Porque antes a gente tinha um trabalho de itinerância muito forte na cidade, é um fotógrafo baiano chamado João Dias. Então ele chega aqui na cidade de Campina Grande e abre o primeiro estúdio fixo na cidade no ano de 1916. Ele não vem como fotógrafo, ele vem vinculado a uma inspetoria de obras contra as secas, alguma coisa assim, no início do século passado. Mas quando chega aqui, ele já tinha uma formação de fotógrafo lá, na cidade Certo. baiana, de onde ele veio, e aqui ele abre o primeiro estúdio de fotografia na cidade. Sabe exatamente onde era, não? Olha, a maioria dos estúdios daquela época, eles ficavam localizados na rua Maciel Pinheiro, no centro da cidade. Então, muitos dos estúdios, em algum momento, dos diversos fotógrafos que eu pesquisei, eles passaram pela rua Maciel Pinheiro. Né? Sobretudo, já com aquele contexto de Art Deco e tudo mais, sobretudo no primeiro andar daqueles prédios. Então, por exemplo, um dos estúdios de João Dias ficava exatamente ali vizinho ao que foi a Câmara Municipal, acho que hoje biblioteca aqui na cidade Certo. de Campina Grande. Tem uma loja de confecções, acima dessa loja também já foi uma sorveteria famosa, e um dos estúdios de João Dias foi lá nesse local. Mas ele era itinerante dentro da cidade, porque João Dias, conta-se que ele era um cara muito namorador, né? Então ele abria estúdio, aí daqui a pouco... é por aí. Então conta-se que os esposos, né, as mulheres vinham para serem fotografadas, elas se repetiam lá no estúdio, e aí ele fechava o estúdio por um tempo, depois reabria em outro lugar, porque ele era um baiano namorador. É dele essas fotos mais famosas de Campina Grande no início do século XX? Algumas dessas fotos são de João Dias, né? Ele foi uma pessoa muito atuante do ponto de vista social. Ele participou ali da fundação do 13 Futebol Clube. Aquela foto, que é muito conhecida, do primeiro time do 13 Futebol Clube, é atribuída a João Dias. A gente vê, na verdade, no cantinho da foto, um J. Dias. Era a maneira como ele assinava. Então, uma coisa muito bacana, quando eu pesquisei fotografias do início do século passado, é porque a maioria das fotos eram assinadas. Então, você olhava J. Dias, Vilar, de Euclides Vilar, José Cacho assinava como José Cacho, Soter Farias como Soter Farias. Então você tinha, além da assinatura em algumas fotografias, a história contada. Então Soter, por exemplo, ele desenvolvia um texto e quando ele ampliava a foto da película para o papel, ele colocava sobre a fotografia um texto e esse texto ficava na fotografia como uma legenda. E aí você tinha a história contada pelo próprio fotógrafo. Como foi feita essa pesquisa? Esses acervos, onde é que eles estão? Certo. Primeiro passo foi, assim, existiu uma curiosidade, né? Então eu percebi, eu fui estudante de jornalismo, minha primeira graduação em jornalismo, e ainda na graduação eu tive a oportunidade de ser monitor na disciplina de fotojornalismo, e também fui cooperador num projeto de iniciação científica, tudo com fotografia. E naquela ocasião, o professor da disciplina de fotografia, ele adoeceu, ele teve um problema de hérnia de disco, e ele precisou ficar 1 mês em casa, e ele falou para mim, quem vai dar aula é você. E eu gosto muito de conhecer um pouco os fundamentos, né? Ainda que fotografia seja muito técnica, hoje a gente sabe que é muito mais do que isso, mas eu queria conhecer um pouco da história para iniciar essa disciplina com um pouco de história da fotografia. Encontrei facilmente fotografia no mundo, encontrei fotografia no Brasil. Na Paraíba já existia um estudo de um pesquisador da UFPB, hoje aposentado, professor Bertrand Lira, mas de Campina Grande quase nada.
E aí, desde a graduação, eu já me sentia instigado a pesquisar sobre a história da fotografia na cidade. E aí comecei a ter acesso aos primeiros teóricos nessa área, como, por exemplo, o professor Boris Kosoy, um professor aposentado da USP, que já vai receber nesses próximos dias o título de professor emérito lá na USP. Ele é um pioneiro na pesquisa com fotografias no Brasil e ele propõe uma metodologia de pesquisa que considera o fotógrafo, a tecnologia, ou seja, que equipamentos eles usavam, quais os assuntos que eles abordavam, e aí considerando também espaço e tempo, quando e onde. Então, eu comecei a pesquisar dentro desse escopo. Quem, com que tecnologia, fotografou o quê, certo, quando e onde. O lugar e o tempo, né? Campina Grande já estava ali predeterminado, e o tempo eu recortei, como eu falei para vocês. No primeiro momento, 40 anos, 10 a 60, porque em 60 a conjuntura muda radicalmente no Brasil, então não podia continuar o estudo. E no doutorado eu fiz de 60 a 2012. Então a gente tem aí quase um século da história da fotografia em Campina Grande, mas considerando essa linha de pesquisa que eu compartilhei com você. Então, eu fui conversar, por exemplo, com alguns familiares. De João Dias, eu encontrei a viúva do segundo casamento viva. Então, para mim foi muito importante conversar com Dona Geralda Dias. Ela trouxe muita informação sobre a vida de João Dias, ela tinha um certo acervo fotográfico, e assim eu fui pesquisando. De igual forma, com Soter Carvalho, à época, uma das filhas de Soter era servidora técnica administrativa aqui na Universidade Federal de Campina Grande, Dona Selma, isso, trabalhava na biblioteca, e ela conseguiu para mim muito do acervo de Soter. Então, esses contatos, eles foram fundamentais. E nessa primeira fase da pesquisa, um dos fotógrafos ainda era vivo, José Cacho. José Cacho, eu pude entrevistá-lo, né? E tive vários encontros com ele. Então, assim, foi muito interessante, porque dos outros três, eu fiz João Dias, Euclides Vilar, Soter, José Cacho e Soter, na sequência. Ele era o único vivo, José Cacho. Então, a gente percebe a diferença quando você tem as informações por uma fonte secundária, digamos assim, isso, e na fonte mesmo, assim, uma fonte primária, né? Foi muito interessante conversar com o José Cacho. Eu acho que um ano depois da pesquisa ele faleceu. Qual a diferença entre os depoimentos? É que assim, José Cacho, ele vivenciou aquilo ali, né? Ele não estava contando o que ele ouviu falar, ele vivenciou. Então, por exemplo, quando ele vai falar sobre o que ficou conhecido aqui em Campina Grande como a chacina da Praça da Bandeira, que foi um evento político, né, que marcou a cidade em 51, se eu não me engano. É dele aquelas fotos? Sim, de José Cacho. Então, Americistas e José Américo e Agimildo Figueiredo. Então, esses dois grupos partidários se encontram, né? Não era permitido que passeatas acontecessem na cidade concomitante, como não é até hoje, né? Manifestações nos mesmos dias, e aconteceu desses teve uma grupos. festa lá de inauguração do novo prédio, que é o atual prédio dos Correios, né? Ali na Praça da Bandeira, né? Exato. Inclusive, uma das pessoas que faleceu era uma pessoa que estava trabalhando no relógio dos Correios, né? Quando a polícia, tentando dispersar, atirou para cima, acabou atingindo esse... Na verdade, quantas pessoas morreram? Acho que 4 ou 5 pessoas morreram. 4 na hora e 1 depois. Isso. Faleceram, dadas naquele que ficou conhecido como a chacina da Praça da Bandeira. E por ele estar vivo, ele me mostrou, ele desceu comigo e falou: olha, essa imagem aqui que tem uma bica que desce do prédio Ezial, que é aquele prédio ali que fica em frente à Praça da Bandeira. Tinha o furo da bala. Tinha o furo da bala, exatamente. E ali foi ele que me mostrou, né? Ele e o filho. E aí, tempos depois, o neto, Marcos Castro, foi estudante aqui do curso de Arte e Mídia, foi aluno nosso, e a gente pôde conversar mais um pouco sobre a história do avô. Então, é diferente quando, por exemplo, eu entrevistei a viúva, né, e a viúva falava: mas ele falava comigo sobre isso. As informações batiam, porque eu não pegava em uma só fonte, né? Eu conversava com outras pessoas. Então, as informações batiam, mas é melhor conversar com a fonte viva. Dentro desse enquadramento aí, dessas linhas de pesquisa, professor, a nossa história, o senhor avalia como ela foi bem contada fotograficamente,
Ou há, digamos, vazios na linha desse tempo? Eu acredito que a história ela foi bem contada na perspectiva dos fotógrafos, né? A gente não pode Não vazio. desconsiderar isso, exatamente. Então, é como é que eles enxergavam a cidade. Então, o João Dias, ele, por exemplo, ele olhava para Campina Grande no início do século XX como uma cidade em desenvolvimento mesmo. Então, os registros de João Dias refletem muito isso. Euclides Vilar, como eu falei, ele já vê uma cidade que está prosperando por causa da exportação do algodão. Então, quando a gente olha as fotos de Euclides Vilar, elas estão sempre vinculadas a uma cidade próspera. Inauguração da adutora de Vaca Brava, no caso. Depois, posteriormente, a inauguração da adutora de Boqueirão, os carnavais da cidade, as bandas de marchinhas da cidade, então os concursos de misses, tudo é registrado por Euclides Vilar nessa perspectiva de uma cidade próspera. Que seria cada um com sua assinatura a partir do seu ângulo de visão da E cidade. do seu tempo. E do seu tempo. Então, né? quando o algodão... Mesmo esse recorte, ele tinha um olhar específico, né? Daquela janelinha lá, né? Sim. Dentro do Isso. conjunto histórico, mas ele Tinha uma ele narrativa, pegava digamos assim. Isso, aquele exatamente. ângulo, né? Isso. É isso que ele queria mostrar. Isso. Então, quando a gente olha, por exemplo, para as fotografias de José Castro, Campina Grande já havia entrado em declínio do ponto de vista da exportação do algodão, né? Campina nunca produziu, ela beneficiava e exportava. Mas aí a gente começa a perceber Campina Grande entrando forte no cenário político, não somente local, mas nacional. A gente pegar Gilmir de Figueiredo mesmo, foi uma figura considerada em nível nacional. Então, José Castro, ele começa a ver essa parte da história da cidade a partir dos políticos. Então, ele era um fotógrafo de muitos políticos, das obras que esses políticos realizavam. Então, o Teatro Municipal, ele tem desde o começo ali, aquela obra, né? Feita por Severino Cabral. Exatamente. E quando a gente chega em Soter, aí a gente tem um olhar diferenciado, porque Soter, ele era um fotógrafo apaixonado por Campina Grande. E ele Soter, era daqui? de Campina Grande. Ele vivenciou Campina Grande de diversas maneiras. Por exemplo, ele tentou, ele se candidatou a vereador e assumiu uma vez como suplente. Então, ele registra muito política na cidade. Mas aí, como ele é um apaixonado por Campina Grande, só para vocês terem um recorte do que eu estou falando, no centenário da cidade, em 1964, ele começa a registrar Campina Grande a partir da primeira alvorada, às 5 da manhã. Então, ele faz o primeiro registro e ele vai colocando. Primeira alvorada, vista tomada da Praça do Trabalho, tal hora. Aí, daqui a 5 minutos, ele desce pela João Moura e aí ele coloca segunda vista de Campina Grande no dia do centenário, tomada de tal lugar. E esse percurso foi até às 9h30 da noite. A cada 5 minutos foi uma homenagem que ele prestou e ele vai à cidade de Campina caminhando Grande. Pela cidade? Caminhando pela cidade, a pé. E registrando a cidade de Campina Grande. Né? Parte desse acervo está lá no local que existe, enterrado no obelisco, né, para ser desenterrado nos 200 anos da cidade. Eu tive acesso às 8 primeiras fotos através da família também. Mas é um registro, percebam, é uma homenagem e tanto, né? Na época da fotografia analógica, e esse cuidado de escrever um texto, ampliar a imagem com um texto explicando, né? Então, ele meio que vai levando, né? Isso. Conduzindo a pessoa a passear por Campina Grande, né? Nós seguimos com ele nesse passeio. Pois é. Verdade. Né? Em Campina Grande dessa época. O homem, seu tempo e sua arte, né? Exatamente. Por outro lado, ele fotografava, por exemplo, os bairros pobres de Campina Grande. É uma coisa que eu ia perguntar. Então, nem se havia também esse contraponto. Soter foi um dos poucos que mostrou esse contraponto. Então, você olhava, ele fotografava, às vezes, a cidade do ponto de vista panorâmico, e você tinha à sua direita um bairro bem pobre, com mato, com enfim, e a outra parte a cidade bem próspera, né, com as suas casas construídas. Então, ele não era aquela pessoa que escondia. Certo. Né? Agora, aonde ele ia, ele levava a câmera. Então, fotografias do Eldorado. Aí percebam a influência da história de vida no acervo. Depois de um tempo eu comecei a olhar as imagens que Dona Selma compartilhou comigo, tudo era analógico, né? Algumas em chapa de vidro, inclusive, de Soter. Então, eu reproduzia aquilo ali com o maior cuidado, não se caísse no chão, acabava. Acabou-se. E aí eu notei uma mudança brusca na produção de Soter. De repente era fotografia de igreja, de
não eram mais aquelas fotografias da cidade, da noite. Aí eu falei, dona Selma, o que aconteceu aqui? Ela falou, ele se converteu, ele passou a ser da Igreja Batista e a partir de agora ele só olha a influência no acervo, né? Naquilo que ele produz. E era visível, literalmente. Isso. Né? Então, só mudou o foco, né? Isso. Né? Literalmente mudou o foco. Mas tem uma coisa que ele não deixou de fazer, fotografar a cidade, por exemplo. Tem uma fotografia, uma sequência fotográfica que ele faz de um mendigo que vivia nas ruas aqui de Campina Grande, que ficou, pelo menos no meu imaginário de criança, ficou conhecido como o Velho do Saco. Era um senhor barbudo, chapéu de palha, que andava com um saco. E quando ele passava de casa para o estúdio, ele observava aquele senhor enrolando cigarro, fumando, e ele achava aquilo ali muito bonito. Então, o que é que ele faz? Ele leva esse senhor para o estúdio dele e pede para que o senhor reproduza isso. Enrola o cigarro, acenda, e ele faz uma sequência de fotos. Tu chegasse a ver essas fotos? Sim, uma das fotos está na dissertação, né? Está no meu trabalho. Ele fotografava, por exemplo, uma água que caía na tina. E isso tinha um sentido para ele. Então, essa subjetividade ninguém entende muito bem. Mas ele datava e ele dava título à foto. Então, por exemplo, água na tina, tal dia. Talvez a questão da arte, né? Você assinando ali um... Exato. Né? É uma obra de arte. Né? Fotografia, Dona né? Selma conta que alguns advogados de assado iam encontrar com ele à noite para que ele pudesse escrever as petições, porque ele era um cara que lia muito e ele não era oficialmente o que se chamava na época um rábula, não é? Mas ele que datilografava lá as dominava petições a escrita e tudo também, mais, exatamente. Então ele era um fotógrafo muito versado, uma pessoa com inserção social muito forte também, e tudo isso repercutia no acervo. Dentro desse acervo tem alguma, vamos dizer, de denúncia social, alguma leitura, digamos, perversa de um tempo? Ou vai mais na questão vou usar o termo plástica, daquilo que é bonito, daquilo que seduz, ou tinha alguma nesse critério de o mundo é assim também? Não, no segundo tempo, quando eu trabalhei com os fotojornalistas, aí a gente é encontra isso. É essa história, né? Exatamente. Mas nessa época, acho que todos os fotógrafos, né? Eles estavam meio dentro daquela visão de Campinas, cidade próspera, cidade, não é? Que os historiadores, certamente vocês já entrevistaram alguém que falou isso, né? Isso não corresponde necessariamente à verdade em todo o tempo da história da cidade. Mas nas imagens, como existia um amor pela cidade, então você sempre tinha, sabe, a imagem da construção do edifício do Grande Hotel, a construção do edifício Grande Hotel, né? Existe uma foto que seja oficialmente a primeira foto da cidade? Não. Como porque eu te falei, lá no Rio tem, né, aquela... Louis Pierrec, não, desculpa, o Abad francês, esqueci o nome dele agora. Ele faz foto do Paço a vista Imperial, do Largo é do Paço, exatamente. Essa é a foto que é um daguerreótipo, né? Exato. Primeiro, quando ele desembarca no Brasil, pra gente ter ideia, assim, a fotografia anunciada na França em agosto, em janeiro estava no Brasil, naquela época. Tá considerando, né? Então, Deve ser a Dom Pedro, né? Aqui no Brasil, na verdade, né? Ele é fotógrafo, na né? verdade, o Dom Pedro ele ajudou a impulsionar, né? A fotografia chega no Brasil. Amante, né? Ele é fotógrafo, né? Isso, fotógrafo. Agora sim, ele fotografava esse Brasil também tropical, né? O Brasil levava para dentro dos estúdios as plantas, os animais. Ele passava essa imagem de um Brasil que ao mesmo tempo era um lugar, uma terra próspera, mas tinha um quê de Europa. Então, quando você pega os cartões postais do século XIX, por exemplo, você vai ter algumas mudanças nas imagens da cidade para aproximar a imagem das grandes cidades, especialmente a questão das cidades que produziam café, São Paulo, Minas, com as cidades europeias. Então, essas fotos iam para os salões na Europa, né, de fotografia, os salões de arte, na verdade, e aí você tinha um Brasil representado muito com cara de Europa. Então já existia uma certa manipulação ali. Na verdade, a manipulação está na genética da fotografia. É isso que eu ia dizer. Não né? é? São termos de assinatura Dom Pedro II, né? Que tá falando. Mas é isso. A gente pensa muito hoje a imagem como a imagem hoje pode ser manipulada. Ela sempre foi. Né? Você escolhe um ângulo, você está manipulando. Você deixa uma coisa de fora e escolhe outra, você está manipulando. Então, assim, existem manipulações tal qual a gente vê hoje com os aplicativos. Então as pessoas iam para o estúdio, elas tinham muito trabalho e ficavam manipulações que muito bem feitas. Certo. Pessoas desapareciam, não é? Objetos, enfim, ficava tudo muito bem feito. Mas dava uma trabalheira grande. Interessante, porque muitos dos recursos que nós temos hoje na fotografia digital, eles são copiados do laboratório analógico.
né? São copiados mesmo do laboratório analógico. As ferramentas que construíram dentro da tecnologia digital, do laboratório digital, digamos assim, elas são uma cópia da tecnologia, entre aspas, que era tudo muito manual, que existia nos laboratórios analógicos. Era no né? negativo, que você pegava o lápis grafite Isso. e saía apagando. Eu né? lembro quando eu era criança, eu chegava lá no estúdio de Hernani Vilar. Hernani foi filho, né? Era filho de Euclides Vilar. E eu lembro muito quando minha mãe me levava para ser fotografado lá, ele estava dentro de existia um retocador. Sim. Ele ficava ali olhando, uma lente de aumento, um lápis HB, então qualquer cicatriz, marca de espinha, esse tipo de coisa, ele cobria ali e você tinha uma imagem. As fotografias, curiosidade, né? As fotografias de carteiras de identidade, assim, bem antigas, da década de 50, 60, elas são perfeitinhas, né? Uma fotografia em preto e branco. Além dessa manipulação, tem a manipulação de posicionamento, né? Tem aquela questão, por exemplo, que a gente estava conversando antes, da morte de João Dantas, né? E Augusto Caldas, lá Sim. no registrados, Recife, né? Isso, por Louis Pierrec. Né? O abade francês se chamava Louis Comte. Louis Pierrec foi esse fotógrafo que atuou em Campina Grande, início do século passado também, antes de João Dias. Isso. Então ele tem passagem aqui em Campina Grande, por exemplo, em 1910. Mas uma passagem que ficou um certo tempo, mas ele tinha o que era comum a fotografia da época, né? Era uma fotografia itinerante, ela não ficava num lugar só. Então, se você ler os jornais da época, você vai encontrar os anúncios. Então, o fotógrafo fulano tal vem passar uma semana em Campina Grande e tal endereço. E as pessoas iam até esse local, agendavam, exatamente. Era um evento, assim que né? acontecia. Isso. Mas, olha só, se a gente considerar início do século passado, os fotógrafos que atuaram no sertão da Paraíba, eles foram desbravadores, porque você imagina, hoje o percurso que leva ao sertão, passando, por exemplo, pela Serra de Santa Luzia, é difícil hoje, asfaltado, né? Enfim, com tudo em ordem. Você imagina naquela época, em lombo de burro, o pessoal conseguir chegar ali, passar um tempo, depois voltar, levando equipamentos, né, e tudo mais. Então, assim, eram verdadeiros desbravadores. Também nesse percurso aí do teu trabalho, desse itinerante, o pessoal dos monóculos, eles entraram nesse universo da tua pesquisa? Sim. Tinha uma ideia desse pessoal, digamos assim, que não eram fixos, que não tinha... Lembre ao pessoal o que é um monóculo, porque acredito que monóculo, grande parte da nossa audiência não sabe o que é um monóculo. O monóculo parece uma pequena luneta, na verdade, né? Está bem definido. Tá. Bem pequena, você colocava monóculo, daí o mono, né? Um olho só, você olhava, a fotografia geralmente em contraluz não era uma fotografia, era um negativo, fotografava uma película, e quando você olhava, aquela luz revelava que no meu uma tempo fotografia. Chamava de slide, né? Tinha Não era um negativo, um slide, era exatamente, positivo, um né? positivo. Perfeito, Tinha positivo. uma lentezinha na frente, né? Isso, e essa lente aumentava, você conseguia enxergar a imagem. Tinha que ir em direção à luz para poder receber Isso. Na verdade, a maioria dos fotógrafos que trabalhavam em estúdio, eles também faziam esse tipo de fotografia. Por quê? Na época, por exemplo, de José Cacho, era muito comum trabalhar fotografia na rua. Então, ele registrava pessoas que estavam transitando pela rua, clicava, entregava o cartão dele, de fotógrafo, e aí quando ele ampliava a foto, ele botava na porta da loja. Então você ia buscar, todo mundo ia ficar vendo sua imagem, né? E essas fotografias, elas eram capturadas assim, com as pessoas caminhando nas ruas de Campina Grande, sobretudo na Marcial Pinheiro, como eu falei para vocês. E aí ele fazia esses registros, colocava lá. Então, esses fotógrafos que trabalhavam dessa maneira, eles também registravam nos monóculos, né? Mas essa atividade era muito mais exercida, digamos assim, pelos pequenos fotógrafos, não pelos que tinham estúdio, mas aqueles que ficavam de bairro em bairro, como a gente tem hoje o pessoal. Ainda existe, né? Pouco mais existe o pessoal que vende a prestação nas portas, né? Ainda existe esse pessoal que vai vendendo com carrinho, espelho, balde, essas coisas. Toalha, né? Aí eles andavam com animaizinhos, tipo uma réplicazinha de um bode, um cavalinho, alguma coisa, e eles iam de porta em porta perguntar quem queria ser fotografado, né, para gerar um positivo e colocar no monóculo e vender. Dessas histórias tem uma que talvez seja folclórica, até de seu Euclides Vasconcelos, né, que o pai de Edson, que tem dessa última geração que eu acredito da arte e da fotografia como elemento do negativo, né? Sim. Depois veio a geração digital, né, que a gente vai falar sobre isso. Sim. Que ele disse que quando foi para
Pedra Lavrada, parece, e foi fazer uma foto, aí levou num tripé, Sim. colocou a máquina e no time, né? E ele correu em direção para participar da foto. Quando ele correu em direção para participar da foto, todo mundo correu. Porque Achavam que se ele explodiu. correu, Exatamente. eu vou ficar, né? Geralmente Não, desculpa, pode continuar. Não, foi bem resumido, mas tem gente que conta com esse mais movimento detalhe. que você faz, colocando o timer da câmera, ele é um movimento muito lento, muito cuidadoso. Então, um movimento brusco de correr gera, não é? Porque tem um time pequeno, né? Tem E que chegar lá. O pessoal, sem exatamente. entender bem o que era aquilo que estava acontecendo. O que tinha naquela caixinha, né? Exatamente. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo também, né? Como ele foi um lojista muito forte na cidade, o Elite Photo, exatamente. Então, eu tive a oportunidade, Edson abriu o espaço para mim e eu consegui entrevistar. Tem essa entrevista registrada até hoje, né? Era um gravador pequenininho, de fita pequenininha, e a gente tem até hoje esse registro. E vamos agora avançar um pouquinho no tempo, vamos entrar no fotojornalismo, né? Sim. Quando é que Campina começa a ter o fotojornalismo de uma forma mais forte? Assim? Certo. Então vamos lá. Nós temos alguns jornais que já circulavam na cidade e que eram jornais do século XIX. E eu estou falando, por exemplo, da União, é um jornal estatal. Se eu não me engano, 1893, a fundação do jornal A União. E a Gazeta do Sertão, que é a primeira versão da Gazeta do Sertão, é de 1888. Sim. Gazeta do Sertão tem 3 tempos, né? O último deles com Edvaldo Souza do Ó, à frente do jornal. Mas aí o jornal que traz aquela expectativa de o que é que vai sair na matéria dia seguinte e tudo mais, a gente pode dizer que é o Diário da Borborema, né? Que é fundado, Assis Chateaubriand, e que é fundado aqui em Campina Grande no ano de 1957. Por quê? O Diário da Borborema foi o primeiro jornal do levantamento que eu fiz nas minhas pesquisas que contratou um fotógrafo como fotojornalista. Aliás, eles chamavam de repórter fotográfico, porque eles faziam essa distinção dentro da redação. O que eu acho mais adequado, inclusive. Né? Uma vez que a foto ela é uma forma de comunicação não Sim, né? Não, sim. E vender jornal, né? Se você tivesse uma boa foto... Isso, perfeito. Né? Ou a capa, né? Você conta toda uma história com a imagem. Então, o que é que acontecia antes? As imagens que apareciam nos jornais, elas eram feitas da seguinte maneira. Fotógrafos da cidade eram contratados para registrar alguns momentos. Então, ia acontecer, sei lá, uma recepção, alguém que está chegando na cidade. Contrata um fotógrafo, por exemplo, como se hoje a gente contratasse Edson, contratava esse fotógrafo, ele ia cobrir aquela matéria. Então, não existia um fotógrafo contratado pelo jornal. E aí, dentro dos fotógrafos que eu pesquisei na segunda fase do doutorado 18 fotógrafos, eu só pude considerar aqueles que foram contratados. Certo. Eu não considerei, por exemplo, aqueles que eles chamavam de folguistas, né? Tiravam férias ou na folga, porque aí esse corpus ficaria muito grande e a gente não conseguiria dar conta. Então, eu elenquei 18 fotógrafos. Esses 18 fotógrafos separados em 3 gerações. Uma primeira geração, que aí eu vinculo muito ao tempo histórico, ou seja, é a geração que surge num período de ditadura no Brasil. Certo. Um segundo tempo, que é a geração que transita entre a fotografia analógica e digital, dentro das redações. Então, agora você sai do foco histórico e você entra no foco técnico. E a terceira geração, que é a menor geração, em quantidade de pessoas, que é composta pelos fotógrafos que saíram da academia. Eles tiveram formação acadêmica e eles vão ocupar as redações de jornais. E eu foco muito em como é que foi esse encontro entre os fotógrafos que têm uma formação acadêmica, sobretudo no curso de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba, e aqueles que já vêm trabalhando há muitos anos. Como é que foi esse encontro de gerações? Então, a segunda parte da minha pesquisa feita Como foi esse doutorado, foi pacífico? Foi muito pacífico. Agora, o que esses fotógrafos da terceira geração eles evidenciaram foi que eles se sentiram extremamente acolhidos por esses fotógrafos mais experientes, predominantemente homens, né? A gente vai ter a primeira geração de mulheres nessa terceira geração aqui. A gente tem um registro importante de fazer, que é Jaciara Aires, que já fotografava no início dos anos 2000
sobretudo o Diário da Borborema, fazia muito coluna social, mas como ela não foi contratada, ela não entra na minha pesquisa, mas eu acho importante registrar. Certo. Nessa terceira geração é que nós temos as primeiras mulheres contratadas para atuar no fotojornalismo de Campina Grande. Então, esses fotógrafos relatam que eles se sentiram extremamente acolhidos. E tem uma coisa interessante, eles dizem assim, eu fui aprender o que era fotojornalismo de verdade com eles. É isso que eu ia Exatamente. perguntar. Na verdade, eles não mudaram, digamos, a escrita do jornal, no termos da luz, né? Sim, Que escrever com a luz. sim. E sim, aprenderam o que seria muito. essa linguagem, né? Como seria a linguagem adequada para se contar o fato, Isso. né? E A foto contando o fato. a maneira, como chegar, como você trabalha perto de alguém que vai ser registrado. Né? Então, essas dicas, eles e elas tiveram com esses fotógrafos que já estavam no fotojornalismo há muitos anos. É porque tem um elemento aí que talvez a academia, que a gente passou pelo curso, a aula de fotografia, ela deixou muito vazio, né? Ela criava uma expectativa. Eu fiz né? jornalismo, né, na UEPB, paguei as disciplinas de fotojornalismo que se resumiram basicamente a questão técnica, né? Isso. De foco, de abertura, Luz, e tal. né? Luz, Composição. Mas, ao mesmo tempo, eu trabalhava também no Jornal da Paraíba. Sim. E aí eu tinha acesso aos grandes fotógrafos que Nicolau, trabalhavam lá. Nicolau, Leonardo Silva, né? que é uma galera assim. Newton Ribeiro chegou a trabalhar lá. Exatamente. Newton Ribeiro foi quem fez o registro de Asfora, né? Foi, né? Naquele acontecimento de Asfora. Então, assim, grandes fotógrafos passaram pelo Jornal da Paraíba. Agora, eram jornais, além de você ter a visão do fotógrafo, eram jornais com linhas editoriais diferentes. É isso que eu ia dizer, né? Na questão você tinha, além de você buscar o ângulo, você tinha que buscar naquele ângulo, o ângulo que o cara queria, né? Isso, Tá entendendo? perfeito. Era complicado, né? Você Perfeito. tinha que ter uma E ainda tem um perfil. sensibilidade, aspas, Isso, que era talhada, né? Perfeito. Perfeito, E né? assim, é uma linha editorial, por exemplo, não somente no aspecto político, porque ela ganha essa conotação com o tempo, né? Mas no aspecto mesmo assim do perfil do jornal. Então, foi muito bem aceita a cobertura do caso Mão Branca Campina Grande pelo Diário da Borborema. O Diário da Borborema, eu lembro que o relato de Ronaldo Leite, para mim, era um jornal impresso que tinha uma Kombi, um parque gráfico não tão grande, tudo, mas quando esse caso é encerrado, o jornal tem 5 Kombis, então prosperou. Foi. Aí olha que interessante, pouco tempo depois de sair, o Jornal da Paraíba, que não entrava nessa linha editorial, ele tenta entrar na linha editorial, talvez para conseguir algum dinheiro, alguma coisa, e aí o que acontece? Não dá certo. Professor, dentro dessa linha da questão das linhas editoriais, né? Que cada jornal pegava seu olhar, né? Vamos dizer, e seu olhar na expectativa da venda, né? Eu acredito da venda bem mais do que a ideologia, né? Que era aquela questão de você chegar ao popular, vou considerar assim, ter uma linha editorial mais popular. Então, havia isso também. O rádio contava a história, no outro dia o pessoal recorria aos jornais para ver as fotos e ter também, além da fotografia, o texto, uma questão de memória. Então, tem a fotonovela, seria um jornal-novela, né? Isso. De aprofundamento também, né? Porque o jornal ele permitia o aprofundamento. Tinha mais das tempo, notícias, né? muitas vezes ele era impresso de madrugada, à noite. E permitia então, passar uma no dia reflexão, né, maior, em termos do Isso. comentário ali depois na praça, né? Vamos dizer assim, Perfeito. com o jornal na mão. E eu ainda agregaria a isso o fato, como eu disse agora há pouco, do perfil do leitor. Então, existiam os assinantes do Diário da Borborema, eles tinham um perfil, eles queriam ver aquilo que o Diário da Borborema poderia oferecer para eles. O perfil do leitor do Jornal da Paraíba, por exemplo, o da União, são perfis diferentes. Então, você precisava pautar também, e o editor ele precisava considerar isso, né? O perfil do público, porque era nessa época começou a crescer muito a questão dos assinantes de jornais. Pelos assinantes, você já tinha o perfil do seu leitor. E aí você precisava, como os assinantes eram aquelas pessoas fiéis, né, que sabe todo dia receber jornal e tudo mais, os editores começaram a considerar o perfil dos seus assinantes também. Então, é como eu falei agora há pouco, quando o Jornal da Paraíba tentou se inclinar para um perfil forte, policial, que era típico do Diário da Borborema, o público leitor não aceitou muito a ideia. E aí o Jornal da Paraíba se reinventa mais uma vez, aliás, ele retoma a trilha
daquilo que ele sempre foi, né? Um jornal mais voltado para as questões de cultura, sociedade e tudo mais, né? Que tinha também nessa linha, além do lado policial, tinha o esporte, né? No caso, Sim, a questão na segunda-feira, o jogo 13 e Campinense, por exemplo, Sim. a pessoa procurava para ver uma imagem, se tinha a imagem do gol, né? Cada um na sua. Interessante isso, né? Assim, porque apesar de ser mais do mesmo, né? Ou seja, foto de futebol, mas os caras conseguiam dar uma plasticidade à foto que ela se destacava, né? Ou seja, cada matéria era uma matéria diferente. Isso, com um equipamento bem mais simples do que o que nós temos hoje, né? E nessa, os fotógrafos faziam de tudo, tudo, né? Dentro do jornal. Então, assim, ele não existia o fotógrafo de cultura, o fotógrafo... qual é a pauta? Campo. Qual é a pauta? Policial, delegacia, vou lá para policial. Mas, assim, dentre os fotógrafos, fotojornalistas, eu queria destacar um fotógrafo chamado Eudes Vilar. Perceba, uma outra geração da família Vilar. Eudes era irmão de Hernani Vilar. Hernani trabalhou mais com fotografia de estúdio, no Foto Vilar, herdado do pai, e Eudes ajudava também lá no estúdio fotográfico, mas Eudes trabalhava no Diário da Borborema. Então, o trabalho de Eudes era bem reconhecido na área de esporte, sobretudo futebol. Então, Eudes foi um grande nome da fotografia esportiva vinculada a jornal aqui em Campina Grande, né? Na época que eu fiz a pesquisa, era o único que não estava vivo. Depois que eu concluí, acho que um deles faleceu ano passado, que foi um fotógrafo que aposentou no Correio da Paraíba, chamado Chico Martins, ou Francisco Martins, né? E eu não tenho por certo, mas eu entrevistei o primeiro fotógrafo contratado, um fotógrafo chamado Valdir, esqueci o sobrenome agora. E esse fotógrafo foi o primeiro contratado pelo Diário da Borborema e eu nunca mais tive notícias dele, então não posso afirmar, acredito que ele está vivo. Raposeiro, assim, então muito da entrevista se voltar futebol, ainda que ele não tivesse atuado muito nessa área, enquanto fotógrafo vinculado ao jornal, né? Ele trabalhou, tem uma foto histórica dele, Valdir Lira, lembrei o sobrenome. Uma foto histórica que ele fez, que foi quando o engenheiro Roberto Palomo, quando ele foi alvejado, uma discussão ali próximo ao calçadão da Cardoso Vieira, e ele é levado ao hospital para cirurgia, e Valdir, muito jovem, ele entra no centro cirúrgico, ele faz a foto dos médicos no momento em que eles estão lá, né, tentando salvar a vida do engenheiro Roberto Palomo. Ele faz essa foto está na minha tese, né? Aí entra no centro cirúrgico e faz... Aí essa coisa do trato, que alguns aprenderam na dificuldade, outros aprenderam com os que aprenderam assim, né? Por isso que o pessoal que veio da academia, assim, tem uma verdadeira devoção aos fotojornalistas de carreira, sobretudo a Nicolau de Castro. Nicolau de Castro é um nome que fera. Agrega todos os fotógrafos de todas as gerações, né? Ele é um nome que muita gente até diz, você pensa que Nicolau de Castro é aquele jeitão. Nicolau é muito carismático, eu gosto muito de falar. Nicolau tem um temperamento forte, tudo mais, mas era a pessoa que mais acolhia, assim, ensinava talentosíssimo. Isso. E eu trabalhei no Jornal da Paraíba na época que ele trabalhava. E é uma das pessoas que tem um dos maiores acervos de fotografias que eram do Jornal Diário da Borborema, ampliados em papel, em preto e branco, e ele guarda na casa dele, porque ele conta que um tempo depois, quando já estava migrando, eu acho, para o analógico, eles queriam dar uma limpa na redação, e aí o editor à época disse, você pode jogar essas fotos no lixo. Eles, posso ficar comigo? Pode. E aí ele guardou essas fotos, né? Muitas dessas fotos foi que eu fiz. Eu digitalizei e devolvi para ele digitalizado, para ele ter em papel e digitalizado. Pegando o gancho do digital, né? Vamos a este novo tempo. Dá para fazer uma leitura do quanto mudou a fotografia com o digital, em termos da repercussão no fotógrafo? Sim. Você está compreendendo? Sim. Da formação, do próprio olhar dele. Isso. Do fotógrafo profissional. Profissional, né? É interessante a gente pensar como essa fase ela tem várias nuances, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto, o fotojornalista, quando ele ia, por exemplo, cobrir uma partida de futebol,
ele precisava ir embora no primeiro tempo. Então ele tinha notícias dos gols do segundo tempo, por quê? Porque ele precisava... Tinha hora de fechar o jornal. Os jornais, eles tinham laboratórios, preto e branco. Quando eles começam a fotografar com colorido, eles conseguiam com que as lojas ficassem abertas até às 9 da noite só para recebê-los, para ampliar essas fotos, eles levarem para a redação e publicar. Aí quando o shopping chegou na cidade, para eles foi tudo, porque o shopping ficava aberto até às 10. Então a loja do shopping era que tinha vínculo com essas empresas de jornalismo. Então, eles saíam do campo de futebol, levavam para lá os rolos, né, de filmes, ampliavam, voltavam para a redação para dar vida àquilo ali e sair no jornal do dia seguinte. Então, quando a fotografia digital chega, que aí foi uma transição, ela não chegou de repente. Como é essa transição? As empresas compram mesas digitalizadoras de negativos. Então, agora eles só precisavam revelar o negativo fotográfico. Então, levavam para lá as películas, aí tinha um scanner com as máscarazinhas, você colocava o negativo ali naquelas máscaras, escaneava os negativos, você fazia a edição, enfim. Isso já melhora muito. Mas quando chega a tecnologia digital, né, os fotógrafos agora eles ficavam muito tranquilos. Sim. Porque eles registravam, levavam, o laboratório agora era o computador, descarregava as imagens no computador, fazia uma seleção, mandava para o editor. Então, assim, agora, a aceitação disso não foi muito fácil. Não. E os fotógrafos, eles relataram para mim. E eles rejeitavam, não é porque era ruim, é porque eles não conheciam e eles tinham medo. Eles já estavam num lugar muito seguro com a fotografia analógica. E aí chega a fotografia digital com uma proposta nova, e qual é o discurso de resistência? Não, essa fotografia não tem a mesma qualidade que a analógica. Né? E você tem ouvi muito isso. Todo um discurso, não é? Todo um discurso contrário, muito mais porque existia um medo do que pelo fato dela não ter uma qualidade. Isso que eu ia dizer, talvez pela questão no início, a baixa resolução contribuía para essa leitura, também, né? Sim, tem isso. Mas, Kenyon, aproveitando aqui, a gente não está tão bem na fotografia por conta do tempo, né? Então, mas vamos concluir. Vamos concluir. Não tem como a gente concluir sem falar da parte digital, né? Professor, hoje a gente está cercado, né, de imagens em todos os lugares, né, nas redes sociais, e também de dispositivos, né, que fotografam, os smartphones com capacidade aí altíssima. Isso ao mesmo tempo em que populariza, né, e facilita o acesso e a produção fotográfica, também ajuda a banalizar a fotografia? Sem dúvida. Você tem empresas de comunicação que seguem uma linha editorial, que tem todo um parâmetro ético, né, para o trabalho. E você tem hoje muita gente abrindo empresas de comunicação que recebe imagens de qualquer pessoa e divulga ali. Então, eu lembro de um caso relativamente recente de uma jovem que morreu em um acidente, e essa jovem ela estava vestida com uma roupa muito curta, e o fotógrafo do jornal que foi cobrir aquele caso ali, ele teve todo um cuidado de compor aquela imagem. Mas muitas imagens que circularam na internet, inclusive em blogs, que na época era muito comum, né, os blogs e tudo mais, mostravam muito mais esse lado da moça que estava com roupa curta, falecida, questão do apelativa, que... né? Então, lamentavelmente, hoje a gente tem muita imagem e há uma avalanche mesmo de imagens, né? Então, a gente já não está vendo como antes. A gente olha uma imagem de maneira muito banal. É isso que eu disse, a banalização até do ângulo, da questão do fato que ele vai contar na foto. E né? a forma como a gente passa muito rápido, por exemplo, por um feed, né? Então você está olhando a imagem, interessa, não interessa, como é que você consegue ter como é que uma imagem consegue fisgar você, digamos assim, para você parar, olhar aquela imagem, refletir sobre aquela imagem e tudo mais. Então, está essa quantidade muito grande de imagens, ela está formando uma geração que olha muito superficialmente para a imagem. E isso não é bom, porque é muito fácil da gente compor uma imagem com aquilo que a gente quer comunicar, as pessoas olharem e imaginarem que aquilo é realidade. Esse conceito ele vem de muito tempo, né? Michel Foucault escreveu um pequeno livro, um livreto sobre isso, cujo título é o nome da obra de René Magritte, chamado Isto Não é um Cachimbo. Magritte era um pintor surrealista, ele pinta uma obra famosa, que é um cachimbo, e escreve embaixo em francês, isto não é um cachimbo, e as pessoas olham, ele expõe essa pintura num cavalete, e era permitido que as pessoas
manipulassem. Então, como ele era um pintor surrealista, ele falava sempre isso. Então, fiquei à vontade. As pessoas olhavam, viravam a cabeça para eles. Mas isso é um cachimbo. Ele falava, não é um cachimbo. Não é? Ele falava, então fume com esse cachimbo. Exato. Não posso, porque não é um cachimbo. É só uma representação. Esse pensamento de que o que vemos não é apenas uma representação, por causa dessa enxurrada de imagens, essa geração que está aprendendo a ver imagem de maneira muito apressada, cola muito fácil como verdade. A imagem nunca é verdade. A imagem é uma representação. Muitas vezes uma imaginação também, né? Isso, vem aí desse conceito, né? Então, mas eu acredito no seguinte, sabe? Eu acho que tudo chega num limite, assim, e a sociedade vai e se reinventa. É cíclico, né? Isso, os historiadores, economistas do século XIX já percebiam a sociedade dessa forma. E eles estavam percebendo a sociedade no século XIX, Revolução Industrial e tudo mais. Então, acredito que a gente vai chegar num momento em que essas coisas vão começar a mudar, né? E a gente vai encontrar de novo um lugar mais tranquilo para a imagem. Trazendo isso para a academia, né? Já que o curso de arte e mídia, né? Sim. Ensina fotografia também. Como é ensinar fotografia hoje em dia? Excelente pergunta. Então, hoje a gente entende, eu acho que eu falei isso 2 ou 3 vezes enquanto a gente estava conversando, que fotografia ainda considera técnica, não é? E aí a gente vai pensar em equipamento, luz, linguagem, que inclui composição. Mas hoje a gente tem um elemento na fotografia que faz uma diferença gigante, que é a gente compreender que a visão, ainda que seja um sentido muito importante para a feitura da fotografia, ele não é único. Hoje, o que a gente chama de multissensorialidade é mais compreendido, eu acho, por nós. Ou seja, quando você está fotografando, não é só a sua visão que entra em cena, mas todo o seu corpo está participando da concepção fotográfica. Então, se você está fotografando num ambiente em que você tem medo, isso vai refletir na tua fotografia, não é? Se você está fotografando num ambiente que está frio, isso vai refletir, porque todo o corpo está envolvido no processo, incluindo a visão, mas não somente a visão. Então, existe um documentário antiguinho, eu sempre citei esse documentário, 2004, eu acho, Jaime Monjardim e Walter Carvalho, se eu não me engano. Acho que Walter Carvalho, eu confundo às vezes os nomes dos irmãos, que chama Janela da Alma. Nesse documentário ele vai entrevistar pessoas cegas e baixa visão, pedindo que elas falem sobre como elas enxergam o mundo. Já que existe esse adágio que diz que os olhos são a janela da alma, como é que essas pessoas que são cegas ou baixa visão, elas enxergam o mundo? E no meio dos entrevistados, tem dois momentos que eu gosto muito de pontuar. Um é um momento em que José Saramago dá um depoimento e ele diz assim, qual é a conjuntura da afirmação que ele faz? É a quantidade de acesso à informação que você tem hoje. Então ele diz assim, foi necessário que muitos anos, muitos séculos se passassem até que a gente tivesse a atualidade plena da alegoria da caverna de Platão. Hoje a gente não vê a realidade, a gente vê pelas sombras. Mas a gente, mas a gente acha que aquilo é realidade, aquilo que a gente vê pela mídia é realidade. Então, esse trecho me toca muito. E o outro é um fotógrafo, se eu não me engano, esloveno, não tenho certeza, chama Evgen Bavka, que ele é um fotógrafo cego. Ele perdeu a visão quando criança, perdeu um olho, alguns anos depois o outro olho, e ele fotografa. E as fotos de Evgen Bavka são muito bonitas. Aqui no Brasil, a gente tem um fotógrafo carioca chamado João Maria, acho que eu confundo, às vezes eu troco, viu? Mas é João Maria, não pode ser Maria João. Ele já é a 3ª Paralimpíada que ele vai fotografar, ele é cego. E isso aí eu aprendi de um jeito muito interessante. Nós tivemos uma estudante chamada Lilian Costa, que ela chegou para mim e propôs, Paulo, eu quero concluir o meu curso com um projeto multimídia, e qual é o projeto? Eu quero ensinar cegos a fotografar. Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei, não, conversa com um outro professor que era da área de psicologia da percepção, da criatividade. Não, é você não é o professor da área de fotografia? Meu Deus do céu, como é que a gente vai fazer isso? E aí fomos ao Instituto dos Cegos, Campina Grande, para conversar com as pessoas lá e tentar entender como é que a gente poderia colaborar. Então, encontramos algumas questões assim bem interessantes. Primeiro, eles têm um humor fora do comum. Então, teve um dia que nós levamos eles à feira e
a feira tumultuada era um sábado, imagina, um tumulto, aí um deles fazia assim, mas essa foto eu faço, se eu não fizer essa foto eu segue. Então eles brincam muito com isso. Mas o que me chamou a atenção foi quando a gente fez um dos primeiros ensaios, a gente estava ali no Canal do Prada, onde fica o Instituto dos Cegos, e a gente já havia falado um pouco sobre técnicas fotográficas, sempre naquela perspectiva de quem vê, mas nesse dia isso foi um divisor de águas para a gente. E nós levamos o pessoal para lá e aí vinha um senhor longe de bicicleta. Aí o cidadão falou para mim, vem um senhor de bicicleta, né? Falei, Aí ele disse, se eu colocar a câmera na altura dos meus olhos, qual é o ângulo que eu tenho? Eu disse, mas como é que eu vou explicar isso? Ele falou, abre os meus braços. Então eu abri os braços dele. Se esse era o ângulo, eu abri aqui. Aí, pelo ouvido, ele entendeu onde ele ia fotografar. A gente já havia conversado um pouco, por exemplo, se você fotografa um transeunte, aqui você tem um caminho a seguir. Se está no meio, perde um pouco. Se está aqui, está indo embora da imagem. Certo. Ele fotografou como ele queria. Posicionando a câmera aqui, na altura dos olhos. Antes já havia aberto os braços dele para ele entender o ângulo que ele tinha. A audição entrou em cena aqui, né? Entrou no processo e ele fez a foto. Então, a partir dali, eu comecei a entender que fotografia não era só visão. Né? Pegando um pouco do mito, né, da caverna que tu falaste, na questão da fotografia, eu acho que hoje começa a se olhar a fotografia, literalmente, como não da luz, mas sim das sombras. Tu acha que o pessoal já começa a perceber que fotografia não é só luz e ela começa a olhar a força que a sombra tem nessa imagem? Sim, eu do acho ponto que já de vista, tem um olhar sobre isso, né? Na técnica. Sem dúvida. Não somente na técnica, né? Mas, por exemplo, no próprio ato fotográfico. Vou te dar um exemplo. O fotojornalismo contemporâneo hoje, ele questiona o fato de que o fotógrafo tem que estar no fronte. Por exemplo, numa guerra, né? Mas a gente já encontrou hoje fotojornalistas que registram o pós. Então, é chão sujo de sangue, cápsula de bala. E aquilo ali denota o que foi a batalha. Os indícios, né? Isso, exatamente. Então, você já tem hoje uma diferença até na concepção do que é fotojornalismo. E aí a gente vai considerar também, essa questão né? Da sombra, né? Sombra. O preto e branco não é só preto e branco, é preto, branco, cinza, né? E várias escalas de cinza. Exatamente. Então, hoje a gente tem um conceito, uma percepção de fotografia, de ensino de fotografia, de fazer fotográfico muito mais amplo do que o que a gente tinha há 20 anos atrás, por exemplo, né? Ok. Obrigado, professor. Foi uma aula que o senhor deu aqui. Pena que aparentemente tempo, foi... né? O nosso quadro é pequeno, né? Porque o enquadramento... Eu quero, mais uma vez, agradecer muito a vocês. Estou sempre à disposição. Outros colegas da Unidade Acadêmica de Arte Mídia trabalham também com cinema, né? Com áudio, com teatro. Estão na lista. Eles têm muito a colaborar também. Sempre que vocês me chamarem, eu estarei pronto a cooperar com o Conexão UFCG, um programa que eu venho acompanhando desde o começo, um programa muito bem pensado e que eu acredito que tem tudo para alavancar aí a instituição a partir dele. Então, parabéns aí à iniciativa de vocês. Obrigado. E aqui chegamos ao fim de mais um episódio do Conexão UFCG. Aguardamos por você até a próxima.